Olá a todos e a todas. Estamos fazendo a nossa live do domingo, no Giro da Semana, comentando o que aconteceu aí na política e na sociedade. Infelizmente, essa semana nós conseguimos bater 100 mil mortes pelo coronavírus. Infelizmente, conseguimos chegar a essa marca, o que parecia ser impossível de acontecer, infelizmente aconteceu com muita facilidade. E aí, Diogo, chegamos a 100 mil mortes. Pois é, né? Primeiramente, dar uma boa noite, Antônio, né? Dizer que é uma satisfação estar fazendo mais uma live aí contigo, dar uma boa noite aí para os nossos internautas que nos acompanham. Infelizmente, né, Antônio, desde que nós iniciamos a nossa rotina de todo domingo às 18 horas, conversar um pouco sobre o giro da semana e tal, as principais informações. Desde então, a gente nunca teve um domingo onde a gente podia comemorar alguma coisa, né? Cada domingo, uma nova marca, cada domingo, um novo absurdo cometido pelo governo, né? Cada domingo dobrando o número de infectados, dobrando o número de óbitos e assim por diante. Então, Antônio, eu não tenho assim dúvida nenhuma, né? E isso está muito comprovado já de que o principal culpado, né, pelo grande número de óbitos e pelo grande número de infectados no nosso país chama-se Jair Bolsonaro, né? E aqui eu quero fazer alguns questionamentos, né, algumas provocações, de dizer assim, claro que o Bolsonaro ele não é o responsável por todas as 100 mil mortes. Isso é óbvio. Mas aí eu pergunto para ti, Antônio, quantos morreram por ele não investir os recursos previstos para o Covid? Que os últimos levantamentos aí demonstram que não foi usado nem metade dos valores previstos para combater o coronavírus. Ou, por exemplo, quantos morreram por falta de respiradores que o governo não entregou, que também não chega a um terço, né? Quantos morreram por acreditar no presidente e achar que era só uma gripezinha? Quantos morreram por achar que a cloroquina, Antônio, e um remédio para matar piolho e para vermes eram a cura da doença? Quantas pessoas se expuseram ao vírus achando que isso era a solução para caso fossem infectados, né? Quantas pessoas morreram e se infectaram, Antônio, pelo desmonte no Ministério da Saúde e pela falta de um ministro, né, de uma equipe técnica que foi toda trocada por militares que não têm nenhuma experiência na área? Quantos morreram por falta de ações do governo Bolsonaro, né, e das aglomerações propositais organizadas pelo presidente da República? Quantos morreram por não acreditar na agressividade do vírus e saírem às ruas motivados pelo presidente? Ou por acreditar que o Covid era só uma invenção do comunismo, por exemplo, como a gente viu por aí? Ou por achar que só idosos teriam problemas? Ou quantos morreram enquanto o presidente Antônio andava a cavalo em manifestações antidemocráticas pelo fechamento do Congresso, fechamento do STF, a favor da ditadura, ao invés de estar coordenando uma força-tarefa, por exemplo, Antônio, de combate à pandemia? Quantos morreram por seguir o exemplo de Bolsonaro, que mesmo contaminado, promoveu aglomerações e foi às ruas sem máscara, ou quando ele foi anunciar que estava com coronavírus e tirou a máscara lá na frente dos repórteres, ou estava dando aquelas voltinhas dentro do palácio lá do Alvorada, conversando com os garis sem máscara? Quantos morreram enquanto o presidente, por exemplo, comemorava o 4 de julho americano, ao invés de estar na linha de frente, com seus ministros buscando soluções para a crise? Quantos morreram, Antônio, por acreditar que bastava ter histórico de atleta para não ter problema? Ou por acreditar que a Covid não iria matar nem 800 pessoas no país, como afirmava o então, né, deputado Osmar Terra e um dos caras que era cotado no momento para ser ministro da Saúde?
Quantos morreram por conta das brigas do presidente com os governadores e prefeitos, no momento que ele devia estar liderando eles? Quantos morreram enquanto o presidente passeava de moto ou de jet ski, ao invés de estar, né, à frente de um grande pacto nacional em defesa da vida? Quantos morreram por acreditar que a economia é prioridade em relação à vida, como prega o Bolsonaro? Então, assim, Antônio, enfim, claro que ele não é o responsável por todas as 100 mil mortes, mas por uma grande quantidade delas. E Bolsonaro, né, deveria ser impeachmentado imediatamente por conta do genocídio que ele vem orquestrando no país de forma organizada, proposital. Não é à toa que o presidente não fala nas vítimas, ele não comenta sobre as vítimas, ele insiste em não fazer nenhum tipo de ato de solidariedade a 100 mil pessoas mortas. É uma arena do Grêmio e um estádio do Inter Beira-Rio lotado em dia de Grenal, que simplesmente sumiram da vivência dos seus amigos, dos seus trabalhos, dos seus filhos, das suas esposas, esposos, são netos, netas, avós, avós, mães, pais, tios. Então, assim, ó, é um absurdo o que acontece no Brasil e a falta de humanidade e de responsabilidade desse presidente da República, né? Que faz, por exemplo, em mim ter assim sentimentos muito ruins em relação a uma pessoa tão nefasta como ele. Então, assim, Antônio, hoje é um dia que entra, né? Ontem, na verdade, batemos aí a marca dos 100 mil mortos, mas entra por uma das fases mais tristes da história do nosso país, né? Óbvio que muitas dessas mortes não poderiam ser evitadas, mas a grande parte dessas mortes, Antônio, poderiam ser evitadas, né, com a simples ação, né, conjunta e organizada por parte do governo federal. Era isso que eu queria de início, meu companheiro. Diogo, perfeita aí a tua fala, mas nós precisamos levantar em questão assim algumas coisas. Nós temos que aprofundar mais essa questão da irresponsabilidade dele, porque o que me preocupa mais em tudo isso é o seguinte: as pessoas continuar apoiando o Bolsonaro, um segmento da sociedade, um segmento mais fanático, né? Está apoiando o presidente. Se está apoiando o presidente, está apoiando as mortes também. Também é responsável por essas 100 mil mortes. Mas tem um dado aqui que a gente não pode fugir, tá? A gente tem que levantar as questões mais de cunho histórico para que a gente não perca aí o norte. Diogo, a China tem em torno de 1 bilhão e 300 milhões e uns quebrados de habitantes, tá? O Brasil tem 210 milhões de habitantes, certo? Dá para empatar ali entre os 200 e os 300 e ainda a China tem 1 bilhão a mais de habitantes do que nós. Pois bem, nós chegamos a 100 mil mortes. Os chineses chegaram pouco mais de 6 mil óbitos. Países com população semelhante ao Brasil tiveram um número de óbitos muito pequeno. E até país com população menor, se nós fizermos a conta na proporção, também está muito abaixo. Então, assim, ó, essas são as questões que é de extrema gravidade e não se quer enxergar a realidade. É como as pessoas tivessem naquele filme, o número 1, aquele do Matrix. Pessoas estão vivendo numa bolha. E, para que tenha uma ideia, ontem, quando nós chegamos a 100 mil, sabe o que o presidente fez? Ele deu parabéns ao Palmeiras por ter sido campeão paulista. Ele deu parabéns ao Palmeiras por ter sido campeão paulista, porque 100 mil pessoas perderam a vida. Ele nem lembrou disso. Ele nem fez uma referência. E dentro dessa demagogia, até quero fazer uma comparação histórica aqui, é o seguinte: a Globo ontem fez uma matéria muito bonita, muito sentimental, e a matéria da Globo trabalhava com a seguinte ideia: não é apenas números, são pessoas que perderam as suas vidas, tudo.
O texto, muito bonito o texto, né? Mas a mesma Rede Globo que foi sempre contra o SUS. A Rede Globo defende os planos de saúde privado, não defende a saúde pública. A Globo foi contra os médicos cubanos quando vieram para cá atender naqueles locais mais distantes, onde os médicos brasileiros não querem atender. E não querem porque tem o seu direito, né? Tudo bem. Mas tentaram impedir que esses médicos cubanos viessem para o Brasil e trabalhassem. A Globo estava do lado disso. A Globo é contra o Sistema Único de Saúde. E agora ele faz esse programa completamente demagógico agora. Isso é inaceitável para que a gente não perca o fio da meada. Para tu ter uma ideia, Diogo, só fazer agora a comparação histórica para que a gente não perca esse nosso norte. Esses dias assistindo uma live de uma jornalista que ela tem canal no YouTube, tem mais de 100 mil inscritos, e ela dizia o seguinte: olha, eu me formei lá no final da ditadura militar, né? 84, 85, eu estava me formando. E eu achava muito, e a minha referência naquela época, olha como é que as coisas, era a Folha de São Paulo, porque a Folha de São Paulo fazia matérias contra a ditadura, ia lá, investigava, jornalismo investigativo e tudo mais, etc. Mas ela tinha recém se formado e ela não sabia, porque nas universidades não falava, que a Folha de São Paulo apoiou o golpe de 64. E depois, o que aconteceu? Quando o barco estava afundando, não só a Folha de São Paulo, Estadão, Globo, começaram tudo a pular e começaram a atacar a ditadura militar. E agora a Globo está fazendo a mesma coisa. A mesma coisa. A Globo é responsável pela eleição do Bolsonaro. Não tem como dizer que não sabem nada do que está acontecendo. E além disso, Diogo, vou ler aqui rapidamente para que a gente não perca muito tempo. Eu selecionei 17 frases. Vou dizer a data para que a gente vá levantando esse histórico. No dia 10 de março, o Bolsonaro: muito do que falo é fantasia. Isso não é crise. Tá? 7 de março, o que está errado é a histeria, como se fosse o fim do mundo. 100 mil mortes não é o fim do mundo. Depois, agora, 20 de março, depois da facada, não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar, tá ok? 24 de 3. São raros os casos fatais de pessoas são com menos de 40 anos. São raros os casos. Muitas crianças morreram vítima disso. O 5, o brasileiro, e aqui, gente, ele pega um daqueles memes vira-lata vagabundo e o presidente reproduz, que é: o brasileiro tem que ser estudado. O brasileiro estudado pela NASA, né? Aqueles memes vagabundo que tem, e complementa: não pega nada. O cara pula esgoto, sai mergulhando e não acontece nada com ele. 26 do 3. Olha o que esse vagabundo falou, cara. Depois, no mesmo dia, o povo foi enganado esse tempo todo sobre o vírus. Lá em março, né? Não tem vírus. 27 do mesmo mês. Alguns vão morrer. Vão, lamenta, é a vida. As pessoas morrem mesmo, né? Fazer o quê? Não tem o que fazer. O presidente da República disse que não tem o que fazer. Depois, 29 do mesmo mês. O vírus está aí. Vamos ter de enfrentá-lo. Mas enfrentar que nem homem. Que nem homem aqui, ó. Pô, não como um moleque. Olha, se um presidente tem que falar uma coisa dessa, cara. Isso é intolerável até para um cara que está bêbado falar isso, cara. Depois, dia 30 agora. Se o vírus pegar em mim, não vou sentir quase nada. Fui atleta e levei facada. A facada fake. Depois nós temos no 8 do 4, abril agora. Cada vez mais o uso da cloroquina
se apresenta como algo eficaz. Aqui ele começa com a cloroquina. Depois, 10/4, ninguém vai toler o meu direito de ir e vir, inclusive de usar máscara, né? O 12, 40 dias depois, parece que está começando a ir embora esta questão do vírus. No dia 12/4, não, o vírus está indo embora. Não vamos nem esquentar a cabeça aí, está indo embora. 13, não tem que se acovardar com esse vírus na frente. No dia 18/4. Agora, no dia 20/4, eu não sou coveiro, tá certo? As pessoas estão morrendo, mas eu não sou coveiro. O que tu quer que eu faça? O animal boçal, tu é o presidente da República. Tu tem a chave do cofre lá para liberar os recursos para as pessoas não morrerem. E depois, no dia 15, no dia 15, não, a frase 15, do dia 20/5, aí ele vai fazer piada agora. Quem é de direita toma cloroquina, quem é de esquerda toma tubaína. Depois, no 16, a gente lamenta todos os mortos, mas o destino do mundo, todo mundo. Isso já no dia 2 do mês 6. E, finalmente, no dia 17 de agosto, a gente lamenta todas as mortes. Vão chegar a 100 mil durante essa semana. Mas vamos tocar a vida. E se safar desse problema. Vamos tocar a vida, gente. Vamos largar esse negócio de morte aí, a bobajada. Vamos tocar a vida. Essas são as pérolas. Tem uma frase, não vou conseguir me lembrar o historiador agora, até quero que tu comente sobre isso. O historiador, ele diz assim, ó, a função da história é lembrar a sociedade tudo aquilo que ela quer esquecer. Tudo aquilo que ela quer esquecer. E os eleitores do Bolsonaro, nós vamos lembrar eles todos os dias da lambança que foi feita. O mínimo que os eleitores do Bolsonaro têm que fazer é vir para o lado da luta agora, para nós tentar tirar esse genocida. Então, Diogo, dá uma comentada sobre isso. Primeiro, né, Antônio, ali né, no teu comentário inicial, da quantidade de pessoas que ainda apoiam, né, indiscriminadamente esse genocida, né, o inominável. Infelizmente, a gente tem que, né, entender que nós temos uma parte da sociedade, né, que pensa como esse verme, né, que é racista, que é homofóbica, que é xenófoba, né, que é machista. Claro que a maior parte, a maioria dos brasileiros e das brasileiras não são assim. Mas nós temos um percentual, e que não é pequeno, né, e que se sente hoje empoderado por esse cidadão, né, que assumiu a presidência da República. Se empoderou. E não é à toa que a cada dia que passa, a gente vê mais casos, né, imagens, vídeos, gravações, áudios, né, de absurdos sendo feitos, né, por esse tipo de pessoa. Ou aqui o caso do motoboy, acho que é Matheus o nome, né, agora que essa semana foi, né, sofreu diversas, né, atos de racismo por conta de um rapaz aí, morador de um condomínio, acho que é São Paulo, se eu não me engano, né? É isso. Aí tu vai pegar, por exemplo, as redes sociais de toda essa galerinha que vem fazendo essas barbaridades no último período, e coincidentemente ou não, e aí eu tenho certeza que não há coincidência, todos têm uma coisa em comum, Antônio: votaram em Bolsonaro. Todos esses policiais militares que são flagrados diariamente agredindo os pobres, os pretos nas periferias do nosso país, incrível, todos, sem errar votaram em Bolsonaro nas eleições de 2018. Aquele senhor que agrediu, né, verbalmente um policial militar lá em Alphaville, em São Paulo, também votou no Bolsonaro, né? Aquele casal que agrediu aquele fiscal da vigilância no Rio de Janeiro, que se dizia que não eram cidadãos,
eram engenheiros melhor do que você, votaram em Bolsonaro. Esse rapaz que agrediu o Matheus nessa semana e que repercutiu horrores no nosso país, votou em Bolsonaro. Então é isso, as pessoas estão empoderadas, né, por esse fascista, né? E claro, e aí a gente tem toda essa rede de WhatsApp, essa rede de fake news, né, as igrejas, né, os pastores, né, os bispos, enfim, que hoje vêm, né, fazendo uma lavagem cerebral, né, nos seus fiéis dentro das igrejas, que também fazem que essas pessoas comprem indiscriminadamente o discurso do presidente Bolsonaro. Mas, enfim, então, voltando à questão do corona, né, voltando ali, a gente tem que entender que é isso, né, Bolsonaro e o governo Bolsonaro são os culpados principais, né, da maior parte dessas vítimas, né, e desses 3 milhões de infectados. Vamos citar alguns erros, por exemplo, aqui, né, simples. Por exemplo, o Brasil não se preparou para essa pandemia. A gente vinha desde dezembro escutando cientistas, escutando as notícias vindo da China, né, e da Organização Mundial da Saúde, a preocupação que se tinha lá em dezembro. Eu lembro muito bem ali na virada de ano, iniciozinho de janeiro, né, as TVs o tempo inteiro passando. O Brasil, então, assim, o primeiro caso no Brasil foi só em final de fevereiro. O primeiro óbito foi, se eu não me engano, dia 16 de março. Então, o Brasil teve aí consideráveis 90 dias para se preparar e se organizar, né, para enfrentar minimamente a pandemia, né? Ou seja, não houve um plano nacional contra o coronavírus. Bolsonaro, em nenhum momento, e o próprio Mandetta, que é seu apoiador, e foi contra o SUS, e votou a favor da PEC da morte ali, que tirou bilhões da saúde e da educação, ele mesmo disse ontem que Bolsonaro abriu mão, largou de mão já no início da pandemia, ele lavou as mãos, né? Então, em nenhum momento ele foi, e por isso que eu disse ali na minha conversa inicial, né? Por isso que a gente vê o presidente andando de moto, comendo cachorro quente na rua, tomando cafezinho em padaria, comendo pastel em boteco, andando de jet ski, conversando com apoiadores, né? E em nenhum momento se preocupou em coordenar uma ação nacional para combater o Covid, né? Então, ele minimizou a pandemia o tempo inteiro, sempre minimizando. E isso influencia as pessoas, Antônio. Se o líder nacional, se o teu líder, teu governador, teu prefeito, teu presidente da república minimizam as coisas, isso confunde boa parte dos cidadãos. Confunde. É assim que funciona a realidade, né? Nós não testamos em massa. Todo mundo diz, para ter algum tipo de flexibilização e conseguir organizar melhor, né, os tipos de isolamento e tal, tu precisa testar em massa. Testar em massa. E o que Bolsonaro faz? Compra cloroquina e remédio para piolho. Né? No mundo morreram 2 milhões de pessoas já. E as pessoas acham que ninguém sabia que a tal cloroquina ou remédio para velhos, para piolho, esse ivermectina aí, funcionaria, pelo amor de Deus. Né? Ou outro tipo, o isolamento social não foi o suficiente. Porque junto com o isolamento social, tu tem que ter, né, uma organização monitorada, organizada, né, que funcione assim, de forma que nem um reloginho. Né? Isso nunca teve no Brasil. Né? A propaganda da cloroquina, por exemplo, mais um erro que eu gostaria de citar, fez muita gente se expor ao vírus, Antônio. Além, né, muita gente se expôs. Bom, o presidente está dizendo que tem um remédio que cura essa porcaria. Então, se eu pegar, o máximo que vai acontecer, eu vou ter que tomar uma cloroquina. Ou agora, que nem alguns bolsonaristas médicos aí defendem, é enfiar via retal ozônio para dentro da pessoa, né, que nem um balão. Né? Os hospitais de campanha, por exemplo, que viraram um problema no Brasil todo. Né? As prefeituras, né, desorganizadas erraram no momento de montar os hospitais, sendo que tinham leitos comuns vazios, e aí outras montaram cedo demais, outras montaram tarde demais, em vez de ter usado esses recursos, por exemplo, para comprar respiradores, para comprar insumos para os hospitais, que a gente viu aí faltar. Inclusive, por exemplo, aqui em Canoas, que é a nossa cidade, faltou anestésico para entubar as pessoas.
né? A gente não conseguiu proteger os nossos índios, né? Os diversos relatos que temos aí de tribos, né? Brasil afora, com os índios morrendo e sofrendo aos milhares, né? Não so, bom, e por fim, e mais por óbvio, né? A gente não conseguiu proteger em nenhum momento os mais pobres. Em nenhum momento os mais pobres foram protegidos do coronavírus no nosso Brasil, no nosso país, né? Porque assim, a pandemia ela atingiu primeiro os mais ricos, né? Os ricos chegaram, trouxeram ela de fora, através dos aeroportos, né? Vindo das suas viagens de férias de verão, né? E aqui, bom, falta política pública para tudo, dentro das escolas, saneamento, infraestrutura, né? Então, assim, para ter uma ideia, estou lendo aqui agora um levantamento da Fiocruz, divulgado em julho, confirmou que nas regiões onde a pobreza urbana é mais acentuada e faltam serviços básicos, como saúde, saneamento, por exemplo, a doença avança muito mais rápido e mata muito mais. Né? No Rio de Janeiro, por exemplo, a taxa de letalidade foi de quase 20% nas áreas da cidade com alta concentração de favelas, mais do que o dobro registrado nas regiões sem favelas, né? Menos de 10%. Então, assim, é um conjunto de erros, um conjunto de situações, né? Que, assim, ó, em qualquer país normal, que vivesse um momento normal, né? Seria o suficiente para impedir um genocida desse de continuar à frente da presidente da República. E aí vem esse presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, na conversa semana passada, dizer que não vê motivos para impeachment, né, esse verme genocida. Então é uma bronca atrás da outra. Eu não sei como é que nós vamos fazer, né, para ultrapassar esse momento. Uma outra coisa interessante, essa semana apareceu uma entrevista, só não sei se era dessa semana, ou se o pessoal estava postando ali, uma entrevista ali que o Felipe Neto tinha dado para a Globo News, né? E o Felipe Neto, ele fala assim, ó, um cara que amadureceu nesse processo aí, o cara que amadureceu nesse processo. O cara está tendo uma clareza política extraordinária e ele deixou os jornalistas da Globo News calados, sem resposta, porque não tinha como dar resposta, não tinha como. E o exemplo que ele deu é o seguinte, comentário sobre a questão, eu acho que ele comentou sobre a BBC Brasil, né? CNN Brasil. A CNN Brasil. A CNN Brasil, ele diz assim que é um absurdo. E ele diz que eu jamais vou dar uma entrevista nesse canal de TV, porque eles espalham fake news o tempo inteiro. E ele deu um exemplo que era o seguinte, esta mesma emissora nos Estados Unidos tem um comportamento diferente. Porque foi lá alguém do Trump, lá, não sei se era ministro, foi nessa TV e falou da cloroquina. A jornalista interrompeu a entrevista. Não, o senhor não está autorizado a falar sobre isso, porque o senhor não tem conhecimento. Acabamos a entrevista. A jornalista fez isso. Os jornalistas da Globo News não falaram nada. E o Felipe Neto, ele complementou, pegou e disse assim, tem que parar com esse negócio, não, porque tem que ouvir o outro lado está mentindo o tempo todo, como é que vocês vão dar o mesmo espaço para o outro lado, se o outro lado está mentindo? Dá uma comentada sobre o Felipe Neto e este amadurecimento que ele tem, eu acho que tem que ser respeitado isso. Não, com certeza, Antônio, e nós temos aquilo que a gente defende para vencer esse fascista, para vencer o fascismo e essa escalada de ódio que nós temos no Brasil hoje, nós temos que nos unir a todo mundo que é progressista no país, né? Para todo mundo que foi induzido ao erro, por exemplo, de ter embarcado, né, no impeachment da presidenta Dilma. E ele mesmo comenta, né, já teceu comentários sobre isso, né, pelo erro dele naquele período em ter acreditado que apoiava algo sério, né? E que nunca aconteceu, e que nunca teve esse objetivo, né? E ainda mais um cara que nem ele, que nas redes sociais, né, hoje, por exemplo, é o maior influencer do Brasil. Então, se nós do campo progressista, nós da esquerda, não entendermos, né,
que hoje um dos principais, se não o maior campo de batalha contra o fascismo e contra a desinformação, ela está nas redes sociais. Então, que bom que cada vez tenhamos mais Felipe Neto, né, Fábio Porchat, né, Gregórios do Vivier, pessoas que nem eu e tu, numa escala bem menor, mas que estamos fazendo a nossa parte, né, utilizando esse mecanismo também para informar as pessoas e ser mais um espaço de informação e de produção de conteúdo. Então, que bom que isso está acontecendo. E eu só queria colaborar, que é uma coisa que, de fato, que me impressiona, e que ele pegou, assim, com uma didática perfeita, né? Isso que tu falou agora. Não existe escutar o outro lado quando o outro lado está mentindo. Não existe liberdade de expressão quando o outro lado mente. Mentira não é liberdade de expressão. Mentira é mentira. Mentira é crime. Difamar pessoas é crime. Eu não posso dar a minha opinião, né, difamando outra pessoa. Isso não é forma de se expressar. Isso é um crime. Eu não podem dar para as pessoas, né, espaço para mentir. E uma coisa assim que eu sempre achei, porque Bolsonaro, ele sempre teve essa complacência dessa mídia bagaceira do nosso país, né? Desses programetes bagaceiras da Record, da Rede TV, parte da Rede Globo, da Band, onde achavam lindo chamar um deputado do baixo clero, um chinelão que nem o Bolsonaro, que foi expulso não, porque no Exército, nas Forças Armadas, ninguém é expulso, né? O cara montou um complô para explodir espaços militares, para fazer uma pressão por aumentos, e aí ele não é expulso, ele é, como é que é? Ele é dado baixo, ele vai para a reserva, né? Aí ele foi para a reserva por ser um terrorista, né? E aí esse chinelão do Bolsonaro, que ficou a vida inteira sendo baixo clero, sugando os cofres públicos, elegendo filho vereador, filho deputado, filho senador, ex-mulher senadora, botando parente nos gabinetes, ficou 30 anos mamando no dinheiro público. Aí de 2015 para cá, ele participava de todos os programas da TV brasileira. CQC, show do não sei o quê, show disso, show daquilo, Luciana Gimenez, show do... Sabe? O cara andava em todos os programas da TV brasileira, espalhando ódio, e semeando racismo, machismo, a maior parte das barbaridades que ele falou nos últimos anos foram em programas da TV aberta do nosso país, né? E eu ficava olhando aquilo, mas, meu Deus do céu, como é que dão espaço para um cara que nem esse falar essas bobagens? Aí quando tu questionava, não, mas é a opinião do cara, tem que entender que ele representa parte de pessoas que pensam assim, mas vai pensar assim na casa do caramba, vai para a Sibéria que nem diz outro. Então, assim, é um absurdo o que acontece no Brasil de 2012, 2013 para cá. E tu tens razão quando tu fala, Rede Globo e as principais emissoras de TV do nosso país deram espaço para essas pessoas debater, para essas pessoas exporem as suas ideias, né? O que a CNN Brasil, por exemplo, naquele grande debate, que tem aquele tal rapazinho fascista lá, o tal de Coppola, se eu não me engano, que já 3 ou 4 ou 5 debatedores já desistiram de debater com o cara, porque é inadmissível tu debater com um idiota daquele que fala bobagem o tempo inteiro. O tempo inteiro é cloroquina, é isso, é o comunismo disso, é o comunismo daquilo, é o remédio para piolho, é o ozônio. Então tu imagina tu debater com alguém porque é o seguinte, eu imagino o Coppola esse se preparando para os debates na CNN, entrando na internet, eu vou ver quais são os memes do dia, quais são os memes da semana, assim, as frases prontas e os memezinhos do Olavo de Carvalho lá. Aí ele olha, decora aquilo e vai lá debater com os caras. Por isso as pessoas desistem de debater, né? Ou, por exemplo, essa semana passada também, que um dos âncoras do jornal aí foi debater lá com o Alexandre Garcia, e o Alexandre Garcia insistindo que a cloroquina funciona. E é como tu disse, não poderia falar isso na TV. Não poderia, porque eles estão disputando opinião, e parte da população está influenciada por essa opinião, porque é mais fácil negar, é mais fácil achar solução fácil,
E outra, Antônio, não existe, nunca na vida, nunca na humanidade, existiu solução fácil para problema complexo. Problema complexo é solução complexa. E foi assim desde que o mundo é mundo. Então, assim, olha, enquanto o Brasil não parar de dar voz para esse tipo de opinião, eu não sei, né, onde vamos parar. Né? Só acho que nós precisamos ter uma grande unidade do campo progressista, né, do campo de esquerda, do campo de centro, né, de parte da direita progressista que, né, defende a democracia, entende a importância dela, porque nós não podemos dar margem para esse tipo de gente, para esse tipo de opinião prevalecer num país, né, que tem um povo tão bacana como o brasileiro. Quer dizer, que eu acredito ainda, né, que seja um povo bem bacana como o brasileiro. Porque, olha, Diogo, eu ia comentar também a questão do Alexandre Garcia. Tu sabe como é que o Alexandre Garcia ele é chamado nos Estados Unidos? Os Estados Unidos, ele não só governo como empresa, que como é um país complexo, é sempre muito difícil de compreender o seu funcionamento, né? Ainda mais a questão das eleições deles, né? Que é extremamente complexa, elas, e é exatamente para que ninguém do povo consiga chegar ao poder. Por isso que eles têm aquele sistema. Pois bem, o Alexandre Garcia, nos Estados Unidos, ele é tido como amigo influenciador. E não é só ele também. Tem aquele outro que trabalhava no CQC, o Taz, aquele, também é um amigo influenciador. E o que é esse amigo influenciador? É o cara que propaga as ideias estadunidenses. Essa fake news que o Alexandre Garcia ele reforça, tem uma pior do que essa, o Diogo. Pior do que essa, que ele falou lá no início da pandemia, que era o seguinte, que era a gripe tal surgiu, veio da China. Aí a economia dos países caíram e os chineses subiram. Depois veio outra doença lá. A economia dos países caíram e a economia dos chineses subiram. E agora a mesma coisa agora. O vírus surge na China, sabe-se lá como é que surgiu esse vírus e tudo, e aí a economia do mundo vai ficar lá embaixo e os chineses vão subir. Ele propaga fake news o tempo todo. O tempo todo. Mas, na verdade, ele está propagando as ideias do imperialismo. Essa que é a questão central. Ele propaga essas ideias. E, obviamente, que recebe por isso, né? Por exemplo, quando o Alexandre Garcia estava na Globo, ele era sempre tido como uma pessoa equilibrada, sensata, mas era só tu ver as bobagens que ele falava, tu dava para ver nitidamente, não esquecendo. Tu sabe de quem é que ele foi assessor de imprensa? Do Geisel, do Médici, foi de um dos milicos, né? Não lembro qual deles agora. Do último. Figueiredo, ele era assessor de imprensa, que nem dizia o Brizola, esse ali era um filhote da ditadura. Um filhotinho da ditadura que se criou, mamou, tá bem gordo agora, e tá aí bem feliz a vida aí, propagando fake news. A diferença é que quando ele estava na Globo, ele estava a favor da Globo. Agora ele não está mais a favor da Globo. Agora ele está contra a Globo. Contra a Globo também porque chutaram, ele foi embora e aí o cara tem que, na cabeça dele, tem que ganhar vida, né? E para ganhar vida vale tudo, vale tudo. Enfim, entrando no outro tema agora, hoje a nossa live tem que ser os resgates dessa breve história aí, para que isso não passe desapercebido. Outra questão, alguns dias atrás, nós comentamos em algumas das nossas lives aqui, o Bolsonaro disse que o atual ministro interino é o melhor ministro que esse país já teve. E aí ele diz, olha o Mandetta lá,
aquela esculhambação, aquele caos que era o Mandetta, o cara falou assim. E não esqueceu que quando o Mandetta saiu, não tinha 10 mil mortes. Estava bem longe das 10 mil mortes quando ele saiu. E o cara está a 100 mil mortes nas costas agora. Dá uma comentada mais essa declaração que ele defendeu o ministro, que é militar, que loteou lá, meteu só militar lá dentro. Isto é, e os médicos, a ciência foram expulsas do Ministério da Saúde. Não há comentado sobre isso. Então, né, o que o Bolsonaro acha, né, que o Pazuello é o melhor ministro que ele teve até agora da saúde? Porque é um ministro que, né, aceita, né, e dá de acordo, dá ok para todas as barbaridades que o Bolsonaro prega. Né? O Bolsonaro vai lá e defende a cloroquina, ele vai lá e defende cloroquina. O Bolsonaro pede para fazer mais estoque de cloroquina, ele vai lá e faz mais estoque de cloroquina. Né? O Bolsonaro defende o fim do isolamento, ele vai lá e defende o fim do isolamento também. Então, assim, é o ministro perfeito para um idiota que nem o Bolsonaro. Né? Tem um militar que tirou toda a parte técnica do primeiro e segundo escalão do ministério para botar mais militares que não sabem porcaria nenhuma. Né? O próprio Pazuello não consegue ser efetivo nem naquilo que ele, entre aspas, né, foi divulgado por aí que ele é especialista, que ele seria especialista em logística. Mas peraí, cadê os exames? Cadê os insumos que estão faltando nos hospitais, nas UTIs? Cadê os testes rápidos que eram para ter sido comprados e distribuídos país afora? Cadê os respiradores que eram para ter sido entregues? Mas nem de logística o cara é bom. Mas então tu tá fazendo o que lá? O cara não conseguiu nem isso distribuir de forma adequada, sendo que é um especialista em logística, né? Então, assim, é mais uma das vergonhas que esse país passa. Né? Não que eu defenda nem o Taishi, nem o Mandetta, né? Porque representam um setor privado e o desaparelhamento do SUS, né? Mas, querendo ou não, eram médicos e foram saídos, né? Não pelos seus defeitos, saíram da frente do ministério pelas suas virtudes, por ouvir a ciência, por ouvir, né, os órgãos, né, de todo mundo e daqui do Brasil de saúde e trabalhar com as melhores formas possíveis para combater o Covid. Né? Então, se tem um problema no país hoje, esse problema é do governo federal. O governo federal nunca liderou, Antônio, nunca, em nenhum momento de toda essa crise que iniciou no mundo já em dezembro e que volta a registrar que chegou aqui no Brasil em final de fevereiro, em nenhum momento o presidente da República liderou de forma organizada, sincronizada, né, uma ação de combate, né, nacional, né, ao coronavírus e à defesa da vida. O tempo inteiro ele só quis dizer: liberem, economia, liberem, vamos abrir, vamos voltar à rotina, vamos isso, vamos aquilo. Então, é uma coisa meio que parece que a gente está num sonho, né? Sabe aquele efeito borboleta que a coisa tu nunca, sabe? Nunca sai daquela mesma situação e tu tenta corrigir e a coisa volta para estaca zero e tu tenta fazer uma coisa e parece que a coisa piora e volta para estaca zero de novo. Então, eu não sei, é uma coisa muito maluca que acontece no nosso país. Né? O nosso país foi atingido pela pior pandemia da sua história, né? Pelo menos da sua história moderna, no momento que temos o pior presidente da história do país e um dos piores presidentes da história da humanidade à frente do país. Então, é uma conjunção de fatores muito, muito fortes e que, tu vê, né? Nós chegamos a 100 mil mortes, mas os dados de hoje já são quase 101, né? E com o número de infectados diários que temos, né, a perspectiva é totalmente de que as coisas só vão piorar. Então, vamos continuar, não sei por mais quanto tempo, Antônio, com uma média de 1.000 mortos por dia. Hoje batemos 100. No domingo que vem, quando viermos conversar aqui de novo, já vamos estar na casa dos 105, 106, e na outra semana já na casa dos 120. E pelo que está todo mundo prevendo, infelizmente, até o final de outubro vamos bater a casa dos 200 mil. E vai parar quando?
né? O governo federal fica trabalhando, fica aí fazendo graça em cima de uma possível vacina que até agora ninguém tem certeza se vai existir daqui a 2 meses, daqui a 6 meses, daqui a um ano, ou se ela existir, quanto tempo ela vai durar no nosso organismo. Inclusive, tem casos que a ciência já está analisando, inclusive de profissionais da saúde aqui do Brasil, de médicos e enfermeiros que voltaram a se infectar 50 dias depois de ter se infectado pela primeira vez. Né? Então, provavelmente será uma vacina que nós teremos que tomar 2, 3, 4 doses ao ano, pelo que as coisas estão. Né? Isso quando ela existir. Né? Quero fazer o registro. Quando ela existir, ela tiver eficácia, né? E ser segura para todos nós tomarmos. Então é isso, Antônio. Não tem muito, né? O que não tem um ponto positivo, infelizmente, para a gente refletir hoje, cara. Só complementando o que tu está falando aí da questão da vacina, o presidente já liberou mais de R$ 1 bilhão para Oxford lá, que está pesquisando, né? Ele já liberou dinheiro para uma vacina que não se sabe quanto tempo vai estar à disposição. Os russos estão aí para colocar a vacina na sua população lá em outubro. Em outubro vai ser uma vacinação em massa. Logo em seguida, eles vão estar disponibilizando para o mundo. Isso quer dizer o seguinte, possivelmente os chineses vão estar chegando junto com a vacina deles, né? Só que assim, ó, se a vacina de Oxford lá, ela demorar depois dos russos e dos chineses 1 mês, 6 meses, 1 ano, nós vamos ter que ficar esperando uma vacina que talvez um dia venha. Olha a loucura que nós estamos vivendo. E outra questão, Diogo, complementando agora, a questão do ministro interino da Saúde, olha a notícia dessa semana. Sabe aquele prefeito louco lá de Itajaí? Nem sei a população que tem lá em Itajaí. Do ozônio via retal? A questão do ozônio lá, né? Tá. Pois bem, o ministro da Saúde recebeu o cara lá. Recebeu o cara, tiraram foto. Uma alternativa aí, uma alternativa caseira aí, não vamos precisar gastar dinheiro, tudo mais, etc. E aí, Diogo, para que a gente... Eu acho que é isso que os internautas eles têm que tentar compreender neste oceano de informações que nós temos, que é gigantesco. Abri o site agora do G1, está aqui, há 2 dias atrás, a Globo deu essa notícia. A Globo dá espaço para eles. E aí, nesse mar de informação, saiu, o presidente falou, o ministro falou, saiu na Globo. Deve ser quente o bagulho aqui. Deve ser quente. Então, assim, a imprensa não está tendo responsabilidade nenhuma. Eles fazem demagogia o tempo inteiro. O tempo inteiro demagogia. Depois não adianta ir no Jornal Nacional, o William Bonner lá quase chorando. Está aqui no G1, aqui, eles estão dando espaço para o cara espalhar fake news. Estão dando espaço para o cara. E não dá para compreender essa piração toda. Então, assim, esse momento agora que a gente está vivendo, né? Aí comentamos esses 2 itens, e agora a gente tem que terminar a nossa live agora, João, vamos dar uma comentada, que assim, a questão dos meios de comunicação, a gente tem que prestar muita atenção neles, tá? E aí eu faço a mesma comparação em 64, em 84, quando o barco estava afundando, os meios de comunicação começaram. Um pouquinho. Estou te ouvindo, Tá Antônio. vendo? Não estou te vendo, mas estou te ouvindo. Agora voltando. Me ligaram agora. Voltou. Que viagem. Então, assim, dá para ver assim,
Eles embarcaram no golpe de 64, depois abandonaram, e agora a Rede Globo faz a mesma coisa agora. Eles são responsáveis pelo golpe de 2016, eles são responsáveis pela ascensão do Bolsonaro. Quantas e quantas vezes a Globo não deu ibope para o Bolsonaro no tempo que ainda tinha o Jô Soares? O Bolsonaro era entrevistado pelo Jô Soares. O Bolsonaro era entrevistado pelo Jô Soares, jogo. Olha o escândalo disso, sabe? E assim, aí eles não têm compromisso com nada, eles querem só fazer demagogia com isso. E agora, a última que eles largaram essa semana foi 3 colunistas da Globo que largaram que o Lula é inocente, que o Lula pode concorrer em 2022, e o Moro pode cair na ficha suja. Sabe? Quem é que acredita nessa imprensa aí, cara? Dá um comentário sobre isso, cara. É aquilo que a gente comentou, né? A Globo, porque assim, o que a Globo e alguns meios de comunicação, e a Globo também, que agora é contra, fez ali naquele período de 2013 para cá, utilizava da figura e da linguagem do Bolsonaro contra o PT e contra a esquerda, né? Não imaginando que criaria esse monstro que criou, né? Que deu voz, que alimentou, que nutriu e que depois, né, engoliu ela e vem tentando engolir, né? Então, de fato, e são coisas que eu sempre, quando leio uma matéria no site, num jornal, ou escuto no rádio, ou vejo na TV, eu fico pensando o que leva, por exemplo, que nem tu disse agora, o que leva a grande mídia nacional dar a notícia de que o ministro reuniu com o médico que quer enfiar no ânus dos brasileiros ozônio para combater o Covid. O que ganha se noticiar uma barbaridade dessa? As redes sociais repercutirem, tudo bem. Fazer o quê? Não tem como controlar. Mas agora, os meios de comunicação de grande massa, é um absurdo. Eu continuo achando cada vez mais. Não quero aqui ser censor, né, de informação. Eu só quero ser, né, que se tenha cuidado de cada vez menos propagar mentira, né? Pelo menos isso, ou pelo menos quando as pessoas estiverem falando uma mentira, ou algum bolsonarista estiver na TV, ou no rádio, no jornal, propagando alguma mentira, que o jornalista e tal pare a reportagem e informe que aquilo ali não é verdade. Desconstitua aquela informação ao vivo, para todo mundo saber. Né? Que não respeite o momento de fala da pessoa quando ela estiver mentindo. Né? Espero que a gente chegue a esse momento. E a outra situação é que nem falasse. Agora o STF, né, e quem é operador do direito, de um direito justo, de um direito verdadeiro, né, que opera uma justiça da forma que ela deve ser operada, tem que, com certeza, declarar Moro suspeito de ter julgado o ex-presidente Lula. Né? E eu vou dizer, eu nem vou levantar muito fato, eu vou dizer só um. De uma semana depois do resultado do segundo turno, Sérgio Moro ter aceitado ser ministro de Bolsonaro. Só por esse fato. Poderia que citar 500. Eu só vou citar esse. Que não é inadmissível, uma semana depois da eleição que elegeu Bolsonaro, e que Bolsonaro se elegeu muito por conta das ações do ministro Sérgio Moro, menos de uma semana depois ele vira ministro, né, vira um agente político e larga uma carreira de mais de 20 anos na magistratura para ser ministro de Bolsonaro. Só por esse fato. Né? Então hoje, né, se tem algum momento, né, sem pressão de milico, porque antigamente como é que funcionava, né? Quando alguém ia julgar algum ato do Sérgio Moro, vinha a milicada fazer Twitter, principalmente aquele ex-comandante geral lá das Forças Armadas, o general aquele que é cadeirante, tem uma doença degenerativa, que eu não me lembro agora o nome, me fugiu, né? Sempre lançava um Twitterzinho, né? Para dizer alguma coisa, para fazer algum tipo de ameaça. Agora, como o Sérgio Moro também agora virou inimigo dos militares e inimigo do bolsonarismo, né? Não tem mais nenhum tipo de pressão militar
para fazer algo do tipo, né? Então é o momento, na minha opinião, que alguns acovardados do STF podem tomar coragem novamente e fazerem justiça declarando Sérgio Moro, né, suspeito de ter julgado Lula e darem, né, oportunidade de Lula ter um julgamento justo sem um agente político como juiz. Pois bem, Diogo. Agora, no final, agora, por causa da uma chamada que eu recebi, acabei perdendo o teu áudio. Aí eu fiquei no final só na leitura labial, tá? Mas tá valendo. Mas, enfim, Diogo, para ter uma ideia, a pauta que nós tínhamos hoje, ela era gigantesca, né? Mas só que hoje nós teríamos que nos ater só sobre essa questão, porque, bom, que é uma forma de solidariedade que a gente tem que ter com essas vítimas, né? Porque ontem nós chegamos aos 100 mil mortes e hoje é Dia dos Pais, né? Então, assim, ó, tem um pai que está faltando, ou tem um filho que está faltando em casa, ou tem uma mãe que está faltando, ou tem um tio, um primo que está faltando na casa, um vizinho. E essa perca, ela é muito dura, Diogo, tu sabe por quê? É tu chegar em casa e tu saber que aquela pessoa não vai estar lá nunca mais. E esta dor da perca, ela é algo muito forte. Realmente, ela não é só número, né? Sem dúvida nenhuma. Porque só quem tem a perda sabe o quanto isso dói. E o mínimo que as autoridades deveriam é expressar o sentimento, as condolências para os familiares e não comemorar o título de um time de futebol. Então, Diogo, da minha parte era isso. Uma boa semana. E aí, a semana que vem, a gente volta com uma pauta nova aí e vamos derrubar esse fascista. Aqui tudo bem, Então certo? é isso aí, Antônio, né? Mais uma live aí nossa, uma boa conversa, desejar aí uma boa semana a todos, né? Que todos se cuidem, né? Quem não precisar sair para a rua, né? Não sai, quem precisar sair, né? Use máscara, né? Carregue o seu álcool gel, se higienize, né? Onde estiver, né? Com muito cuidado ao chegar ao trabalho e depois ao chegar em casa. E dizer que saiu agora, Antônio, mais alguns números aí de novas vítimas do Covid, e hoje no Brasil são aí em torno de 572 pessoas que hoje, né, no dia de hoje, perderam suas vidas. Então, a coisa está cada vez mais acelerada, né, então a gente tem que se cuidar cada vez mais. Então, uma boa semana a todos e que a gente, na semana que vem, tenha algum tipo de melhor notícia, né, que a gente teve aí nessa nossa live de hoje. Boa semana aí a todos e todas. Certo, pessoal? Obrigado e até a próxima semana. Voltaremos. Boa noite.